Bom, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o meu carro e a placa preta. Vamos lá, o placa de coleção agora, né, 2020, não existe mais a placa com fundo preto e letras pratas, infelizmente. Essa placa do meu carro ainda é cinza, eu tenho esse carro desde 2014, então eu não precisei ainda trocar para a placa Mercosul, embora ainda não esteja obrigatório isso, a não ser que seja, supondo que eu venda o carro, o próximo dono tem que colocar, ou que eu faça alguma alteração. Então dessa forma, essa placa vai perdurar aí por algum tempo, tá? A nova placa, né, Mercosul, ela não tem mais o fundo preto, ela é simplesmente uma placa normal, como qualquer outra, e só mudando as letras e os números, a cor, né? Se for táxi vermelho, carro de frete, né? Ele fica com as letras vermelhas. Se for um carro normal de uso, é fundo branco com a letra preta. E se for um carro de coleção, ele é fundo branco com as letras prateadas. Eu particularmente acho as placas feias, não destacam em nada o carro, né? Então eu não gosto, preferia que fosse placa preta. Uma das razões de eu não colocar a placa de coleção nesse carro é essa, tá? Quem conhece o carro sabe que meu carro tem algumas alterações em relação ao original. Então, dessa forma, eu também não me sinto confortável em colocar uma placa de coleção, embora meu carro pudesse pegar a placa de coleção desde que eu fizesse algumas coisas que ainda falta nele. Vamos lá, antes de entrar no meu carro, vocês veem às vezes aí carro com placa preta rebaixado, tunado, né, que o pessoal fala, hat look. Tem um grande problema, isso ainda sendo placa preta, tá? Infelizmente, eu não concordo com isso. E só que tem um agravante, até se o cara que tem um carro desse jeito compra placa preta e faz um negócio desse, ele não pode tirar a placa. Por quê? Até onde eu sei, tem uma política, no caso, que você consegue colocar a placa preta no carro, mas você não consegue tirar a placa preta. Então, supondo que um cara aí que chama os donos de carro de placa preta Zé Frizinho, num tom pejorativo, se ele for um cara certo, eu não quero um carro placa preta, e ele tenha comprado um carro placa preta e faça uma série de alterações, mesmo que ele queira, ele não consegue tirar. Olha que ângulo bonito do carro agora, hein? Ele não consegue tirar a placa preta e botar uma placa normal no carro, né? Então isso é só para esclarecer. No caso do meu carro, eu conseguiria pegar a placa preta? Conseguiria, desde que algumas coisas eu fizesse nele. Infelizmente tem um monte de carro aí com placa preta que não que tenha passado por uma vistoria, digamos, uma vistoria idônea, né? Chamada placa treta. Você paga e a placa entra, eles colocam a placa no seu carro, dá 2, 3 mil reais aí. Agora eu não sei como que tá, mas há um tempo atrás era assim, 2, 3 mil reais você colocava a placa preta no carro. Agora eu não sei como tá? Então, a concepção de algumas pessoas de placa preta é que o carro tem que estar 100% original. 100%, seja ele restaurado como 100% original, ou o carro realmente imaculado, que nunca foi mexido, ficou muito tempo parado, ou que ele foi usado muito pouco, ou coisa do tipo. Então vamos lá, a avaliação da placa preta para um carro 100% original, isso já é meio que um padrão. Um carro que tem um rasguinho no banco, mas é um carro que, porra, tá 30, 35, 40, dependendo de quem comprou o carro, de quem tá com o carro e vai levar o carro para a placa preta. Não necessariamente o carro tem que ter 30 anos. Ou melhor, para ficar explicado, o carro, para entrar e ter placa preta, ele tem que ter no mínimo 30 anos de fabricação. Então nós estamos em 2020, um carro 90 já pode pegar a placa preta, certo? Então o carro tem que ter no mínimo 30 anos de fabricação, 30 anos de existência, e ter 80% no mínimo de originalidade. Aí é onde vai entrar o X da questão. O carro, para ter placa preta, ele não precisa ser 100%, 98%, 99%. O carro tendo 80%, ele pega a placa preta.
E aí você vai me perguntar, pô, Vitor, quem conhece meu carro sabe que eu restaurei, mas fiz alguns detalhes nele que pro ano dele não tinha. Quais, por exemplo? Eu coloquei capota elétrica nesse carro. E no vídeo anterior vocês vão ver que eu disse que a capota elétrica só saiu no 90. E esse carro é 88. Esse carro eu coloquei retrovisor elétrico, que também saiu nos APs a partir de 89. Isso eu não tenho certeza, mas acredito eu que sim. Esse é mais um detalhe que eu fiz. Meu carro, o rádio que está nele é um rádio Ford original, mas é um rádio do MK5 ou do Sapão ou do Europeu, quem estiver assistindo. Outro detalhe, recaro. Meu carro não teria que ter recaro nesse ano. O recaro saiu só no 91, a partir do Fórmula, sendo que eu fiz o carro todo ele com o padrão original de tecido. Eu encontrei os tecidos novos e comprei logo todos os metros que tinham lá. Sobrou, tô com 2 metros sobrando lá para quando eu quiser fazer o banco dele original e colocar de volta. E aí você vai me perguntar, diante dessas alterações, seu carro pegaria placa preta? Talvez. O que você precisava fazer para o carro voltar a ter, para pegar com certeza a placa preta? Voltar o banco original, botar o ar-condicionado para funcionar dele, que não está funcionando, e tirar os retrovisores. Aí eu vou dizer o que eu preciso realmente. O carro tem que estar com todos os acessórios funcionando, né? Numa avaliação de placa preta tem alguns itens que são excludentes, ou seja, você chegar com um carro com GNV é excludente. Seu carro já, independente, seu carro, você pegou o carro de um senhor, único dono, e o carro nunca foi mexido nem nada. Você chegou lá, mandou instalar um GNV, coisa que aqui no Rio de Janeiro é muito comum de acontecer, o carro é excluído. Pintura do motor fora do padrão. Esse carro aqui ele tem uma pintura acinzentada, puxando para o dourado. Se eu chegar lá com o motor vermelho, item excludente. Carro rebaixado, item excludente. Roda fora da medida, item excludente. Não estou falando roda que não seja do carro. Se for uma roda de época, vai entrar numa outra coisa que eu vou citar. Então você chega com uma roda 17 para fazer a vistoria, item excludente. E todos os outros itens somados, então nem se fala. Então, se você tem um carro zero, único dono, sei lá, do seu avô, do seu pai, você achou num terreno, achou num prédio e fez tudo isso que eu falei, não tem placa preta. Ah, eu sou segundo dono, sou herdeiro, sou isso ou aquilo, não pega. Isso falando pela avaliação de clubes idôneos que seguem à risca. Alguns anos atrás, que em 2016, teve a Carta de São Paulo, em que abria algumas exceções para algumas alterações no carro. Por exemplo, meu carro é amarelo. Se eu pintasse ele amarelo citrino, né? Se eu pintasse ele de amarelo enxofre cítrico, que é de um Dodge, lembrei agora aqui por causa do badolato. Sendo amarelo, poderia. Se eu pegasse e pintasse o carro de amarelo para vermelho, não tem problema, é cor de catálogo, também pegaria placa preta, isso pela Carta de São Paulo. Uma coisa que acontecia na época, você tinha um carro com banco inteiriço e botava banco esportivo, você também, na Carta de São Paulo, está liberado isso, para você não perder a placa, não perder a oportunidade de ter a placa. Então vamos lá. Como é que funciona uma avaliação? O cara vai vir aqui, vai fazer uma vistoria no seu carro, como se fosse uma vistoria do Detran, ver se tudo funciona, primeiramente. Farol, seta, isso, aquilo, ar-condicionado, vidro elétrico, se tiver capota elétrica, teto solar, tudo funcionando, beleza, uma vistoria normal. E depois ele vai para os itens. Por exemplo, meu carro tem banco recaro. No item interior, que é tudo desmembrado. Então, no item interior tem conservação, originalidade e tem mais um termo lá que eu não me lembro. Então o que vai acontecer? O cara vai abrir lá o folheto lá de vistoria e vai chegar lá, o interior. Aí vai abrir o carro, a nota vai de 0 a alguma coisa, 0 a 4, 0 a 3, sei lá. Interior do carro. O interior do carro não é imaculado, mas é um interior bem preservado, bem mantido, embora restaurado, né?
Aí sei lá, aí vai chegar assim, estado de conservação do interior, de 0 a 2. Aí vamos lá, supor, meu carro pegou 2 pontos, tá? Originalidade. Aí meu carro de originalidade é de 0 a 2 de novo. Como meu carro tem banco recaro, mas é um banco de época, é uma alteração que a pessoa fazia na época, esse item ele pode zerar ou ele pode dar uma pontuação baixa. Aí beleza. Rodas originais. Tô dando exemplo, né? A medida que eu botei no meu carro não é a original do carro. Eu acho que isso não é item excludente. Eu botei 1856514. A medida original é 1856014. Então, perderia ponto. E assim vai indo. Então não é, você chegou lá com o banco recaro, seu carro não pega placa preta. Você pegou, sei lá, botou retrovisor elétrico no carro do meu, não pega placa preta. Seu carro não tendo os itens que não são excludentes, ele entra numa avaliação e dentro de cada item ele vai ser avaliado. Por exemplo, o carro pintura. Tem um arranhão aqui, tem um arranhão lá. É de 0 a 5. Por essa avaliação o carro vale 3. E assim vai indo. No final, cada item daquela planilha que é para ser preenchida, ele vai fazer o somatório. Atingindo 80%, você pega a placa preta. É simplesmente assim. Só que normalmente a gente faz o carro quando reforma para chegar nos 100%. É impossível? Não. É difícil? É legal ter 100%? Só que dizem que dificilmente um carro tem 100%, e o carro que tira 100%, quando bate lá na mão da direção lá, é minuciosamente vistoriado. Aí eu não sei se é verdade, não sei se é pilha, não sei como é que é. Mas é esses os comentários que rolam. Então, assim que funciona a placa preta. Eu acredito que deu para sanar um pouco a dúvida e esclarecer algumas coisas. Então tá aí, meu carro pegaria a placa preta. Sim, tem um outro detalhe. Um carro original, realmente original, que nunca foi mexido, que, sei lá, saiu lá da garagem de Copacabana, que acharam, por exemplo, um carro X com 20 mil quilômetros rodados, de herança, não sei o que. Esse carro, se tiver um risquinho, se tiver um estofado rasgadinho, como eu estava começando no começo do vídeo eu estava falando, ele tem uma avaliação diferente. Poxa, é um carro que passou 30, 40 anos da sua vida daquele jeito. Então ele é visto de um outro olhar, diferente de um carro que foi todo mexido, todo restaurado, cheio de cola, cheio disso, cheio daquilo. Independente, pode ter sido Biden, pode ter sido quem for, mas a avaliação de um carro restaurado é diferente da avaliação de um carro que é extremamente original. Então espero que vocês tenham gostado aí do vídeo e que tenha dado para esclarecer a vocês aí sobre alguns detalhes. E qualquer dúvida que tiver, só colocar aí nos comentários. Um abraço aí, até o próximo.